Aleluia. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu adoro, um livro que eu amo, e principalmente sobre esse capítulo com o qual eu sou apaixonado, que é Gênesis 1. Gênesis 1 fala sobre a criação, fala sobre como Deus criou todas as coisas, e Deus ele liberou palavras para que tudo fosse construído. Só que a gente às vezes pensa que quando a gente lê na Bíblia, quando a gente vê na Bíblia e disse Deus, e Deus falou, e Deus liberou, a gente entende isso como uma ordem, como se fosse um chefe mandando, um patrão liberando uma ordem para que a gente possa cumprir. Mas a gente entende, e a gente vai ver isso essa noite, que Deus ele não é um chefe, e quando ele libera uma palavra, ele não está ordenando na intenção de mandar, e não é um rei, para que aquilo ali seja a palavra final. Ele simplesmente, quando ele libera uma palavra, ele está colocando em ordem. É uma ordenança para que tudo seja alinhado conforme ele imaginou, conforme ele planejou. Para que nada fique em desordem. Para que nada saia do controle. Para que nada se perca. Por isso que ele libera a palavra. Não com o intuito de mandar, mas com o intuito de colocar ordem. E a gente vê isso na criação. Quando Deus ele vai criando as coisas, ele criou o peixe para depois criar o mar. Ele criou os animais terrestres para depois criar a terra. Ele criou o homem para depois criar o alimento para o homem. Não. Tudo teve uma ordem. Tudo teve uma ordenança. Não foi bagunçado. Quando Deus criou o peixe, quando Deus criou os animais, quando Deus criou o homem, tudo em seu entorno estava pronto. Tudo estava pronto para a criação pudesse subsistir. Então primeiro ele cria o mar, para depois criar os peixes. Primeiro ele separa a água da terra e deixa a terra para que possa criar os animais. E ele cria peixes, aves, animais terrestres, plantas, para depois criar o homem. Porque tudo já estava pronto quando Deus criou o homem. E chegando nesse contexto de que Deus ele não ordena como um chefe, como um rei, mas põe ordem, que nós iremos ler essa noite, Gênesis 1, 28. E a palavra diz assim: Deus os abençoou. Ele está abençoando o homem. Isso é logo depois da criação do homem e da mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Deus ele não dá uma ordem ao homem como se o homem tivesse que ir trabalhar, porque ele já tinha colocado tudo em ordem, toda a criação, antes de passar uma atividade, antes de passar uma função, antes de dar um direcionamento para o homem. Tudo já estava pronto. Então ele fala simplesmente com o homem: multipliquem-se, subjuguem a terra, porque eu fiz tudo para vocês. Tudo já está disponível para vocês. Só que existe um detalhe muito importante, que é o início dessa passagem. Antes de Deus falar, antes de Deus dizer tudo o que estava pronto, tudo que era para o homem fazer, Ele os abençoou. Deus primeiro os abençoou para depois falar, para depois dizer toda a obra que estava pronta,
toda a ordenança, toda a ordem que ele tinha colocado na criação. E a gente aprende algumas coisas com isso. Aprendemos que em Deus, tudo tem uma ordem. Nada é feito por acaso, nada é feito para ver se vai dar certo. Tudo tem uma ordem, tudo tem um início, um meio e um fim. Outra coisa que nós aprendemos é que o homem, ele é abençoado para fazer, e não é abençoado porque faz. Isso é libertador. Eu não preciso fazer nada para ser abençoado. Eu sou abençoado, e porque eu sou abençoado, aí sim eu faço. Então Deus, quando Ele dá um direcionamento, Ele nos posiciona primeiro, Ele nos abençoa. Então, com esse entendimento, fica leve, fica fácil. Quer ver 2 homens na Bíblia? 2 grandes homens. Moisés, ele foi abençoado quando ele estava no deserto, a sarça começou a queimar e ela não se desfazia. Deus falou com ele que ele iria libertar o povo de Israel do Egito. E antes dele ir para lá, falar com o faraó, ele foi abençoado para isso. Porque tudo já estava pronto para ele ir. Davi foi rei. Mas Davi foi abençoado quando cuidava de ovelhas na casa de seu pai. Ele foi abençoado como rei, mas teve um tempo até ele se tornar rei, porque precisava das coisas serem preparadas para que ele pudesse ser rei. Mas todo o caminho já tinha sido planejado por Deus, e por isso ele mandou abençoar Davi. Então não se preocupe, quando Deus te dá um direcionamento, quando Ele te posiciona, Ele te abençoa. E outra coisa que aprendemos, e já falamos aqui, que quando Deus nos posiciona, Ele já tem todos os recursos necessários, todas as provisões necessárias para que a gente possa cumprir o propósito. Moisés, ele cumpriu o propósito. Já tinha toda a provisão. Deus, ele falava que era de voz rude, torpe, que ele não sabia como falar. E Deus proporcionou tudo para que ele pudesse falar com o faraó e libertar o povo. Davi, pastor de ovelhas, mas enfrentou um urso, enfrentou um leão. E quando Deus posicionou ele já estava preparado para poder lidar com um gigante. Então Deus, ele proporciona todos os meios para que você cumpra o propósito com o qual Ele já te abençoou. Ele fez isso com o homem na criação. Ele abençoou o homem no jardim, mas o jardim já estava pronto quando o homem foi criado. Ele criou tudo antes para o homem. Ele não fez nada depois. Ele simplesmente colocou, está aqui. Subjugue, multiplique-se, sejam férteis. Então ele prepara os meios, os caminhos e te posiciona. Então por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo quando Deus libera uma palavra? É porque às vezes a gente não consegue enxergar com os nossos olhos naturais a provisão, o caminho, o contexto com o qual Ele já preparou. Como a gente já cantou no louvor agora há pouco, eu vou confiar nele, porque Ele já nos abençoou, Ele já preparou o caminho, Ele já tem a provisão necessária para que o propósito dele se cumpra na minha e na sua vida. Nós precisamos simplesmente crer. Eu declaro então essa noite que todo medo que você, que eu, nós possamos ter, ele seja lançado por terra e que nós possamos confiar, simplesmente confiar em Jesus, confiar no nosso Pai.
todo medo, ele vai ser, ele está sendo lançado por terra agora. Porque além dele gerar provisão, ele vai gerar agora confiança na sua vida. Ele vai trazer à sua mente a esperança. Ele vai renovar agora uma palavra que ele já liberou. Ele vai te dar forças. Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento, para que você possa entender que não é com a força do seu braço, não é com o seu entendimento, mas é com o direcionamento, a bênção dele e a provisão que ele já preparou para a sua vida. Aleluia, aleluia. E você ainda que não entregou a sua vida a Deus, você mesmo, você pode estar achando: isso não é para mim, isso é para quem já é filho. Não, você está enganado. Isso é para você. No começo foi para renovar a esperança de quem já é filho, mas agora eu estou falando diretamente com você. Você que ainda está na dúvida, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou simplesmente por medo, ou por achar que você precisa acertar ainda algumas coisas. Tudo já foi ordenado para você. Isso mesmo, já foi ordenado para você também. Jesus, ele se fez homem. Jesus, ele sofreu na terra tudo o que nós possamos imaginar. Ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas enfermidades. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que Deus pudesse colocar em ordem, para que hoje, isso mesmo, hoje, você receba a adoção de filho, e que você possa chamar Deus de Pai, que você possa chamar Jesus de irmão mais velho, para que você possa receber o Espírito Santo e chamá-lo de amigo. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou o escrito de dívida, ele levou sobre si, ele morreu, mas a morte não pôde contê-lo, e ele ressuscitou e rasgou o véu e nos deu livre acesso a um Deus que a gente tinha, um Deus que a gente era afastado, um Deus com o qual a gente tinha problema de chegar, e hoje nós podemos entrar na presença dele, clamar, chamar de paizinho, chamar de Abba, Pai. E nós temos um pai, um irmão e um amigo. Então o caminho foi colocado em ordem para você nessa noite receber a adoção